É isso aí, meus amigos, de volta então com mais um pouco dos nossos estudos e hoje com o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus acabou ficando para ser falado por último, né? Aprove ao Senhor que isso acontecesse. É um dos livros, é o maior, né, dos livros e o primeiro dos evangelhos na ordem aqui, não foi o primeiro a ser escrito, nós já falamos aqui no canal, mas hoje com o pastor Soliel Bernardino a gente vai comentar um pouco desse livro, né, fazer uma panorâmica sobre esse evangelho, essa visão de Mateus. E eu já quero convidar você que não é inscrito no canal, por favor se inscrevam. Os nossos vídeos vão ao ar toda quarta-feira às 8 horas da noite, quando a internet não atrapalha e o vídeo acaba subindo mais tarde ou um pouquinho mais cedo. E na sexta-feira o Falando de Vida, né? Então não deixa de se inscrever, não deixa de dar um like para o vídeo ficar sempre lá em cima para a gente poder estar divulgando aí. Hoje comigo aqui então, pastor Soliel Bernardino, muito obrigado pela visita mais uma vez e a participação ilustre aqui no canal. E eu gostaria já de te passar a palavra para o senhor já dar uma introdução aí do que o senhor vai falar com a gente hoje. Se apresenta de novo para quem não te conhece, né? Eu acho pouco provável, todo mundo já te conhece aqui, mas todavia, fica à vontade. Bom, é um prazer, Wilkerson, estar com o irmão aqui nesta manhã para essa gravação. Eu sou o pastor Soliel, pastor da Igreja Batista do Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e recebi o desafio de falar sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, dentre os evangelhos, é o maior, um evangelho que tem uma característica muito especial. Inicialmente, o evangelista Mateus, ele escreveu o Evangelho na língua aramaica. Isso dizem os pesquisadores. Ele foi escrito no aramaico e depois traduzido para o grego. Alguns dizem que ele mesmo traduziu para o grego. Entretanto, não há uma base sólida para se afirmar isto. Também há uma controvérsia, né? Alguns pesquisadores dizem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E aí ele serviu de base para os outros. Mas há também aqueles que dizem que o Evangelho de Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ah, teve isso. Ele foi o primeiro a ser escrito e a partir dele, então, os outros, serviu de referência para os outros. Mas são questões de menor importância isso, qual foi escrito primeiro. Sim. Não há uma questão centralizada em cima disso. Se o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro e serviu de base, se o Evangelho de Mateus foi escrito primeiro e serviu de base, isso aí é de menor importância. A importância está no fato de reconhecermos a validade desses evangelhos, não só Mateus e Marcos, mas também o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, que são os 4 evangelhos que tratam exclusivamente, vamos assim pensar, da pessoa de Jesus. Claro, não é só Jesus, Jesus e seus relacionamentos. Porque o Evangelho de Mateus é um evangelho que apresenta a pessoa de Jesus de uma maneira diferente, como, por exemplo, a gente lê logo no início do Evangelho. Ele começa tratando da genealogia. Por que genealogia? Eu já ouvi diversas pessoas falando que esse assunto de genealogia é um negócio muito chato. É o que a gente mais escuta, né? É um trem chato, filho de fulano, de Beltrano, que gerou fulano. E as pessoas não entendem isso. Ou não gostam de ler. Mas a história registrada de forma, digamos assim, vem de uma origem, apresentando as famílias, as gerações, até chegar na pessoa de Jesus. Ora, quando nós lemos a respeito disso, nós vamos compreender que há uma linha que é traçada desde lá a chamada de Abraão até chegar na pessoa de Jesus, né?
Aliás, quando lemos a genealogia, a própria genealogia vai dizer, né, são 3 seções de 14 gerações. Né? E Jesus está nessa última geração. Portanto, o Evangelho de Mateus trata a genealogia porque foi escrito com o objetivo de fortalecer a fé dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E, ao mesmo tempo, né, é um evangelho que faz um contraponto com a prática judaica. Então, o Evangelho de Mateus é um evangelho riquíssimo. Né? De certa forma, nós podemos imaginar, por exemplo, a ênfase que Mateus dá na pessoa de Jesus. Por exemplo, no capítulo 1, no verso 21, ele vai dizer estas palavras aqui. Falando a respeito do nascimento de Jesus, o evangelista assim escreve: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou dos seus pecados. Na minha versão fala em seus pecados. Né? Dos seus pecados. Então, o evangelista já descreve com que objetivo Jesus veio ao mundo. Qual é o sentido, né, da vinda dele ao mundo? Primeiro, ele vem para ser o salvador do seu povo. Por isso que o evangelho é direcionado aos judeus. Né? Há uma colocação forte aqui nesse sentido. Veio para salvar os seus. Nós vamos compreender o desdobramento dessa palavra lendo os outros evangelhos. Sim. Porque, embora Jesus tenha vindo para a salvação dos judeus, a salvação não ficou restrita aos judeus. Ela alcança uma dimensão muito maior. Ela vai para uma ideia universal. João vai descrever essa universalidade quando ele diz assim em João 1,12: Jesus veio para o que era seu. Quer dizer, referindo-se, veio para os judeus. Sim. Jesus veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas é interessante que pensemos que Mateus começa dizendo que Jesus veio, né, para os seus. E lá no último capítulo do Evangelho de Mateus, está escrito Jesus dando ordem aos seus discípulos, dizendo assim: vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem todas as coisas, a observarem todas as coisas, ou a praticarem os meus ensinos, né? E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele começa dizendo que Jesus veio para os seus e encerra dizendo, que são os últimos versos do capítulo 28, ele diz: fazei discípulos de todas as nações. O mesmo evangelista, ou seja, a visão inicial dele. E Jesus realmente veio para os seus. Mas, como disse João, os seus não receberam, mas os que creram em Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí o evangelho se universaliza. Ele sai da concepção do judeu, para o judeu, para uma nação única, para se tornar um evangelho agora para todas as nações. E esse ponto de que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, né? Então isso fez com que a salvação fosse abrangente, né? Para todo mundo, para nós que nem temos nada a ver com Roma, nada a ver com o povo judeu, né? Nada a ver com Israel, nada a ver com isso.
Isso é discussão na faculdade de teologia até, né? Aliás, inclusive a gente encontra muitos professores e muitos alunos até que uns acham que a salvação, aí entra para a questão de grande tribulação, quem vai passar para a grande tribulação, se é só o judeu, essa questão ainda é pano para a manga, por incrível que pareça. Sim. Pessoalmente falando, eu não vejo muito problema em entender isso não, assim, eu procuro entender do jeito que está escrito, embora as pessoas pegam muitos estudos paralelos e aí que vem a confusão, né? Mas eu penso dessa forma, ele veio para que eram os seus não receberam, sobrou para nós, mais ou menos por aí. Graças a Deus que sobrou para nós. Graças a Deus que sobrou para nós. Então eu penso assim, quero acreditar assim, que eu acho que vai ser muito melhor eu acreditar assim. Sim. Senão eu vou ficar muito aborrecido daqui para frente. Mas isso é uma grande confusão na faculdade, foi, né? E eu já vi muita gente debatendo sobre isso. Mas a visão de Mateus sobre esse assunto, ela é bem explicadinha, não fica tão difícil de entender. Talvez mais para frente a gente fale um pouco sobre isso. Você falou bem da genealogia aqui também, que já adiantou um assunto que eu ia te perguntar. Ele fala essa genealogia porque era o povo judeu, isso era importante. Até para compreender, né? E era importante. Quero ressaltar para vocês que não gostam de genealogia, vocês que confundem aí que quem abriu o Mar Vermelho foi Noé, né? Genealogia é uma das coisas importantes para esses negócios, que você começa assim, olha, peraí, mas fulano foi pai de ciclano, peraí, mas esse ciclano não é aquele lá, é um outro. Isso, a genealogia eu comecei a ver muito interessante, achei muito, até a genealogia do Velho Testamento. Aí fala lá, o Davi, falei, peraí, Davi então foi filho de fulano e fulano foi filho de ciclano, rapaz, então ele veio, foi daqui. É interessante sim de se conhecer a história familiar. De se estudar isso, é interessante. Mas eu quero só fazer uma pergunta aqui, pastor, fiz esse rodeiozinho aqui, mas eu vou fazer uma pergunta que para eu não me perder. Uma que a gente sempre fez, duas aqui na verdade. Primeiro, quem foi Mateus? O que ele fez? A profissão dele? E a pergunta primeira, que é a mais rápida de ser respondida, que é o que a gente fez com todos os outros aqui. Ele era um dos 12? Sim, Mateus foi um discípulo de Jesus, chamado por Jesus. Quando a gente lê sobre a vocação, o nome lá não é Mateus, lá é Levi. Mas é o mesmo personagem. Interessante. É o mesmo falar personagem. Disso. Jesus passa numa, digamos assim, num lugar em que se pagavam impostos. Na Bíblia fala coletoria. O lugar onde as pessoas pagavam os impostos. E Jesus, ao passar naquele local, ele se depara ali com Levi. E ele convida Levi para se tornar um seguidor dele, um discípulo dele. Levi, o coletor de impostos. O Levi, o coletor de impostos. E a Bíblia diz que a chamada de Jesus foi tão impactante, abalou a vida daquele homem chamado Levi. E a Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Dá a impressão de que é um ato até irresponsável. É como se ele tivesse abandonado o seu posto de trabalho para seguir a Jesus imediatamente. É claro que, se fosse numa linguagem atual, né, ele teria sido mandado embora por justa causa. Abandono de emprego. Abandono de emprego. Mas a gente precisa entender que a coisa é um pouquinho diferente. Naturalmente, houve uma palavra impactante, ele se sentiu despertado por aquela chamada, e aí ele toma a decisão de seguir a Jesus. Ele tornou-se um discípulo, e ele era um cobrador de impostos. E como cobrador de impostos, ele não era uma pessoa benquista. Aliás, a Bíblia fala, né, que os cobradores de impostos estavam a serviço dos romanos. Sim. E pagar imposto para os romanos, ninguém gostava. Mas a lei obrigava. Os romanos dominavam. Era um serviço que ele prestava. Embora as pessoas detestassem, ele era um trabalhador, um cobrador de impostos, um homem dado, digamos aqui, à matemática, né? E então ele decide
abandonar o seu trabalho, deixar o seu trabalho de lado e se tornar um discípulo de Jesus. O que ele ganhou com isso? Olha, talvez do ponto de vista econômico ele tenha tido algum tipo de prejuízo. Mas quando a pessoa encontra Jesus, ela encontra o bem maior. Por exemplo, nós lemos de um outro cobrador de impostos, que era indesejável na comunidade, na sociedade. E esse cobrador de impostos, a Bíblia fala que ele decide conhecer Jesus. Esse homem chama-se Zaqueu. Tá, agora deixa eu. eu vou. Essa eu queria só completar o pensamento aqui. Essa eu não posso deixar de perguntar. Porque, só falar do seguinte: quando Zaqueu se dispõe a conhecer Jesus, Jesus se dispõe a ir à casa dele. E lá na casa dele, ele abre mão de todo o conforto, dos bens materiais, sim, porque ele achou o bem maior. É isso que eu quero mostrar. Ah, não. Então você vai falar de outra. Tá bom. O bem maior. Ele encontra o bem maior. A minha pergunta é mais capciosa. Porque Levi, por exemplo, abandona, digamos assim, o seu ganha-pão. Ele deixa para trás o seu ganha-pão, o seu salário, o seu sustento. E o que ele ganha com isso? Ele ganha o bem maior. Porque nessa vida, por mais que a gente acumule bens materiais, por mais que a gente tenha uma vida tranquila, sossegada, a gente nunca deve se esquecer de que tudo que nós ajuntamos, acumulamos, na verdade nada disso é nosso. Nós apenas tomamos conta. Só administramos. Porque o dia que a morte chega, ninguém leva nada para o túmulo. Ninguém leva nada para o túmulo. Então, os bens materiais, por mais que a gente trabalhe para alcançá-los, eles não são a razão. Eles não são a razão da nossa existência. Porque fica tudo aí. A minha pergunta é o seguinte. Primeira coisa, antes, para a gente não me perder aqui, antes de fazer a pergunta tal capciosa... Amém você. Não, mas não é nada demais. Mas assim... Mas primeiro você falou que o nome não era Mateus, era Levi. E como que mudou para Mateus? Alguns personagens, né, bíblicos, eles tiveram seus nomes mudados. Sim. Por exemplo, né? O Jacó, né? Israel. E vai por aí. Temos vários. No Novo Testamento também. Né? O Paulo, a gente fala o apóstolo Paulo, mas sim, o nome dele, romano, era Saulo. Isso aí. Né? Pedro. O nome dele não é Pedro, é Simão. Sim. Né? Que passa a ser conhecido como Pedro, o apóstolo Pedro. Né? Pessoas fazem também a junção, né? Simão Pedro. E Jesus mesmo fala. Jesus dá até uma outra dinâmica quando, por exemplo, no Evangelho mesmo de Mateus, no capítulo 16, quando fala sobre a igreja, Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Sim. Né? Quer dizer, dá um outro nome para Pedro. Né? Mas então o nome dele só foi mudado, mas cita no livro de Mateus o momento que o nome dele foi mudado? Aí você vai começar a ler. É a mesma pessoa. Né? E ele era um homem afeito a questões matemáticas. Por exemplo, é o único dos apóstolos ou dos evangelistas que vai escrever, por exemplo, 2 parábolas de caráter moral envolvendo recurso financeiro. Né? Mateus vai falar, por exemplo, do credor incompassivo. Né? Ele é chamado a prestar contas, ele pede, né, para o senhor dele ter misericórdia dele. Mas quando ele sai dali, né, ele vai pegar quem devia ele e vai esgoelar o camarada. Então, na verdade, ele trabalha essas questões
falando sobre a questão da misericórdia, né? Não, sim, mas fala a questão do nome aqui. A minha pergunta direta é: se no texto, se no livro de Mateus ou em qualquer outro, relata o momento em que o nome dele foi mudado, não, assim como Jacó, ou se dá-se a entender, então? Não, só dá-se a entender. Não há uma declaração, por exemplo, o seu nome vai ser Mateus, não mais Levi. E não Levi. Não tem isso. Não tem. No Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, melhor dizendo, você vai encontrar isso. Uhum. O seu nome agora não é mais esse. Né? No caso, o nome, por exemplo, primeiro de Abraão não é Abraão, é Abrão. É Abrão depois que passa. Quando passa para Abraão, dá aquela ideia de crescimento. Aí ele pai de muitas nações. Sara, né? Agora vai ser Sarai. Sim. Né? Jacó agora vai ser Israel. Né? Então, essas mudanças têm toda uma conotação. Há todo um amparo para mostrar a grandeza dessa mudança. Sim. Por exemplo, no caso de Saulo, que era o perseguidor da igreja, agora ele não se chama mais Saulo, mas Paulo. Então, essa colocação do Paulo aí, também tem um videozinho rolando na internet de um pastor falando que muitas pessoas confundem, aí dando erratas, né, do que as pessoas colocam. Aí ele fala que as pessoas dizem que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo, ele foi num redemoinho, não foi na carruagem, tal texto, tal. Aí ele pega e fala sobre Saulo também, fala assim, o nome de Saulo, todo mundo diz que Saulo teve o nome mudado para Paulo. Ele nunca teve o nome mudado para Paulo, ele mudou de cidade e na Grécia era um nome e em Roma era outro. É como se fosse, por exemplo, Mateus, que nos Estados Unidos é Matthew, no Brasil é Mateus. Isso de fato procede? Não. O nome dele romano não foi esquecido. Tanto é que quando ele é preso, Atos capítulo 16, né, e ele apanha e é colocado lá no fundo do cárcere e tem aquele encontro com... aquele encontro, digamos assim, memorável, né? Deus agindo e libertando ele, Silas e os demais presos. Aí quando o carcereiro vê o cárcere aberto, as portas abertas, ele fugiu todo mundo. Então eu vou me matar, porque se eu não me mato, eles me matam. Porque eu sou responsável pelos prisioneiros. E aí naquele encontro ali, Paulo disse para ele não fazer aquilo, porque estava todo mundo ali. Aí ele leva Paulo e Silas para casa dele e lava as feridas e dá alimento e tudo. E aí, no dia seguinte, mandaram soltar Paulo e Silas. Ele disse, não é assim. Que eles venham nos soltar. Porque nós somos cidadãos romanos. Qual o nome que ele usaria? O de Paulo ou o de Saulo? O nome romano dele, Saulo. Que eles venham nos soltar. Nós somos cidadãos romanos. Então... essa questão é uma questão bíblica, né, de a troca do nome, porque tem todo um conjunto de valores em cima disso. Eles davam muito valor para essa questão do nome. Né? Mas quem fez essa mudança não foi. Paulo não chegou tipo assim, vou lá no cartório, né, vamos pensar assim na linguagem de hoje, né? Vou lá no cartório e eu não quero me chamar Saulo, eu quero que o meu nome seja Paulo. Não, o que esse pastor disse é que a palavra Paulo e a palavra Saulo é a mesma coisa, só que em países diferentes. Num país ele tem o mesmo, como é que fala? Num país ele tem uma pronúncia de Saulo, no outro ele tinha a pronúncia de Paulo. Mas diz ele que Saulo e Paulo é o mesmo nome. Na verdade, essa mudança, biblicamente falando, é muito mais do que mudar de país, né? Mudar de país. Ah, tá. Tá certo? Muito mais. Entendi. Tanto é, por exemplo, só voltando no caso de Abrão, né? Quando passa para Abraão. Não, o sentido dos outros... O sentido ali é pai de muitas nações. O sentido dos outros a gente realmente não ficou claro até nas escritas, né? Mas do jeito que esse vídeo, né, desse referido pastor tá falando na internet lá, deu a entender isso. Então a gente até já falou isso aqui alguma vez com algum pastor no canal, não lembro, mas a gente já tocou nesse assunto aqui. Mas voltando para o Mateus aqui, a pergunta é a seguinte: quando fala-se de um coletor de impostos, todo mundo lembra do Zaqueu. Sim. E o nome ainda rima com o Mateus, né? Parecido ainda. Então muita gente Zaqueu
Mateus, Bartimeu. Pois é, então assim, essa turma toda aí que colhia impostos, então todo mundo vai confundir isso aí. Aí o que imagina é o seguinte, como o Zaqueu teve uma trajetória ruim. Zaqueu, ele era, entre aspas, vamos colocar aspas aqui, mas ele era ladrão, ele roubava, né, do povo ali, usurpava. Né? Isso está escrito lá no Evangelho de Lucas. Isso, ele vai dizer, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, né? Aí ele fala que depois, tanto ele até procura devolver 4 vezes mais aquilo que ele roubou, enfim. Então as pessoas têm uma visão de Zaqueu como um coletor de impostos, e o coletor de impostos era uma má pessoa. Igual o senhor mesmo disse que Mateus também não era bem visto porque ele era coletor de impostos. Sim. Mas Mateus era coletor de impostos, mas era honesto e nada o desabonava, né? Não era como Zaqueu, era diferente. Não quer dizer que ele não tivesse, vamos assim, usando a linguagem hoje, não tivesse envolvido com algum rolo. Com alguma maracutaia, né? Mas a Bíblia não fala sobre isso. Não fala. Teoricamente ele era um político honesto. Fala de Zaqueu, que Zaqueu tinha uma vida irregular. Mas no caso de Mateus, isso não é dito. Mas é interessante, né? Mateus, por exemplo, há uma ideia de que Mateus reuniu na casa dele outros cobradores de impostos e Jesus foi lá. E os escribas e fariseus que viviam pegando no pé de Jesus, né, diz que ele havia entrado na casa de ladrões, de roubadores, né, de comilões, beberrões. Né, de beberrões. Eles falavam sobre isso. Mas, na verdade, uma oportunidade que Jesus teve para falar para uma categoria profissional, né, mostrando os valores do reino. Porque Jesus, ele não está preocupado com o que as pessoas estão pensando, né, sobre a pessoa dele. Ele tem uma missão a cumprir. Né, e a missão que ele tem a cumprir, ela começa a ser compartilhada. Por exemplo, quando Jesus caminha, o evangelista Lucas, por exemplo, vai dizer que havia à beira de um caminho um cego chamado Bartimeu. Mateus fala de 2 cegos. E Mateus fala de 2 cegos porque, na verdade, ele está focando o fato em si e não um ato específico. E quando Jesus passa, o que é que aqueles cegos dizem? Ele diz assim, Jesus, filho de Davi. Lá em Mateus, lá em Lucas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No Evangelho de Mateus, filho de Davi, olhe para nós. Mas quem é filho de Davi? Aí você vai entender a genealogia. Sim. Filho de Davi é porque ele é da linhagem real. Essa era uma pergunta. Ele é da linhagem real. Então, quando ele diz assim, filho de Davi, ele está fazendo uma afirmação de que Jesus é rei. De que Jesus é rei. Ele é de linhagem real. O pai dele, do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista humano, José é da descendência de Davi. Então, sendo ele da descendência de Davi, Jesus é apresentado, então, como rei. Eu já vi justamente essa expressão, né? Por causa da descendência. Exatamente. Por exemplo, quando a gente lê a respeito de os magos do Oriente foram ao encontro de Jesus. O que eles levaram ali e ofertaram naquela oportunidade? Esse já é um pouco no início. Aqui, ouro, já, né? incenso e mirra. Né? Ouro, incenso e mirra. Esses 3 elementos, ouro, incenso e mirra, revelam quem é Jesus. Ah, é? Revelam quem é Jesus. O ouro, Jesus é rei. Por isso ofertaram ouro. Jesus é o reconhecimento, ele é o rei dos judeus. Ele é o Messias. Jesus é o Messias, ele é o prometido. Há um reconhecimento, e aí eles fazem essa oferta.
Quando eles ofertam o incenso, eles estão dizendo que Jesus é sacerdote. Sim, um símbolo muito forte. Jesus é sacerdote. E a mirra? Jesus é profeta. A mirra já fiquei mais curioso, né, de se saber. A mirra é profeta. Então, Jesus reúne na sua pessoa esses 3 ofícios. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Por que a ligação da mirra com o profeta? Porque... Tem gente que não sabe nem o que é mirra. Vamos falar o que é mirra? Mirra, um óleo especial, bem cheiroso. E era usado para ungir as pessoas. Por exemplo, nós lemos que o profeta, né, o sacerdote, o profeta, porque ele exercia dupla função, né, vai à casa de Davi e lá ele unge Davi rei, embora o rei fosse Saul. Mas de uma forma determinada por Deus, né, o profeta Samuel, ele vai lá e unge Davi rei, por ordem de Deus. Há um confronto político, mas não vamos entrar nesse caso. Mas é o Senhor que diz a Samuel, que é o profeta, que é o sacerdote naquele tempo, ele diz, vai lá e unge. E o que é que ele faz? Ele unge Davi diante de seu pai, de seus irmãos, da família. Né? Então, o óleo é usado para unção, né, para distinguir, embora o óleo também tenha outras finalidades, né? A finalidade terapêutica, por exemplo, né? A Bíblia fala sobre passar um determinado óleo sobre as feridas, né? Até aquelas expressões que fala de o óleo é para usado para ungir o doente, né? Lá em Tiago, na carta de Tiago. E aí muita gente já fala, não tem poder místico naquilo ali, era só para sarar a lepra mesmo ali, a ferida, né? É fim terapêutico, sabe? Esse negócio desculpa eu falar assim, mas às vezes a gente fala e as pessoas podem se sentir agredidas, se sentir ofendidas. O óleo, ele tem uma finalidade terapêutica, mas também tinha uma outra finalidade, a de ungir. Os reis, antigamente, eram ungidos com óleo. Mas não há nenhuma, digamos assim, materialidade comprovada de que o óleo em si, tem essa função, digamos assim, de produzir bênção. A utilização dele traz benefício, mas ele em si é um óleo. Né? E um óleo de qualidade também, né? Vai colocar um óleo ruim, você vai fazer mal para a sua saúde. A mirra era um óleo muito utilizado no passado, ainda hoje né? É um óleo muito utilizado. A Bíblia fala, por exemplo, da rainha Esther, que se produziu toda para aquele encontro com o rei, porque ela não seria aceita, até que o rei decide, então, receber e diz, olha, o que está havendo? Você está aqui, tipo assim, rondando, o que você está desejando? Né? É toda uma história aí. Tem que ler o livro de Esté para compreender isso. Leiam, porque Esté é pequenininho, não é difícil. Deixa de ser preguiçoso. Você fica querendo só ver o canal Qual é dos Crentes e não quer ler a Bíblia também. Tem que ler, tem que estudar. Né? Mas o evangelista Mateus, ele é, então, voltado para isso. E há umas particularidades nesse evangelho. Por exemplo, quando nós lemos da multiplicação dos pães, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, os outros evangelistas também falam sobre isso, né? Quando termina o processo da multiplicação, da alimentação do povo, tem gente que não acredita. Isso não é problema nosso. Eu creio no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, terminada a multiplicação, a alimentação e o recolhimento do que sobrou, a Bíblia vai dizer assim, que foram alimentados naquela oportunidade quase 5.000 homens.
fora as mulheres e as crianças. Ou seja, o número de gente que participou daquele momento espetacular, que foi a multiplicação dos pães e peixes, o número é muitas vezes maior do que o que a Bíblia diz. A Bíblia fala quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estavam todos ali. Então, essa particularidade nos mostra, primeiro, Jesus veio para todos, para as mulheres e para as crianças. No capítulo 19, por exemplo, a Bíblia diz que as pessoas estavam levando seus filhos a Jesus. E olha que interessante. Levando os filhos a Jesus, e os discípulos estavam fazendo barreira para que as crianças chegassem até Jesus. Os próprios discípulos, Os discípulos. E aí Jesus assim, olha, não impeçam as crianças de virem a mim, deixem que elas venham. Essa foi uma visão só de Mateus? Não, Mateus registra esse episódio. Os outros não falaram sobre isso. Mateus registra. Por que Mateus registra isso? Primeiro, as crianças também não eram vistas, não eram contadas. É porque eu pergunto isso porque Lucas tinha aquela visão da mulher e o Mateus já olhando as crianças. Mas nós vamos mostrar também o da mulher. Aí, o que acontece? Jesus, não, deixem as crianças virem a mim. Ou seja, Jesus recebe as crianças, ora pelas crianças, abençoa as crianças e despede as crianças. Ou seja, todos têm acesso a Jesus, inclusive as crianças. Os discípulos faziam barreira. Não, aqui é só para homem. Homem é que é contado. Mulher e criança não se conta. Mulher e criança não tem vez. São discriminados. Mas Jesus quebra essa barreira e diz, não, deixa as crianças virem a mim. Mateus registra isso no capítulo 19, versos 14 e 15. Aliás, de 13 a 15, né? Mas Jesus, ele tem compaixão. Por exemplo, a mulher cananeia, né? O Evangelho de Mateus registra esse fato no capítulo 15, nos versos de 21 a 28. A mulher cananeia, ela não faz parte do povo. E ela entra em contato com Jesus. Ela diz, eu tenho uma filha terrivelmente atacada pelo inimigo, por enfermidade, e eu preciso de socorro. E Jesus olha para ela e fala assim, ó, não me diz respeito, você é uma mulher cananeia, ou seja, você não pertence aos judeus, né? Você é uma estranha. E Jesus diz então para ela, usando uma linguagem assim bem pesada, né? Porque tem gente que acha que Jesus só fala a palavra mansa. Sabe? Tem gente que acha que Jesus só fala a palavra mansa. Só tranquilo o tempo todo, né? Mas Jesus, na verdade, não tem palavras mansas só. Ele tem palavras duras também. E Jesus disse para aquela mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Esse foi um dos textos mais duros, né? Jesus não está humilhando aquela mulher. Ele está dizendo o seguinte, não é justo deixar aqueles para quem eu vim para atender outros. Mas a mulher, e aí a gente vê a ousadia da mulher. A mulher é algo extraordinário. Ela é para frente demais. É extraordinário. Aquela mulher recebe aquela palavra, ela podia baixar a cabeça, chorar, se sentir cada vez mais discriminada, né? E se afogar com os problemas que ela tinha. Na verdade, ela tinha um problema sério dentro de casa com a filha. E ela podia se fechar ali e sair reclamando e xingando a presença de Jesus, e nervosa. E, na verdade, ela diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem
da mesa do seu Senhor. E Jesus então olha para aquela mulher e diz: mulher, grande é a tua fé. Ou seja, partindo aqui do princípio, né? A valorização que Jesus dá à mulher. Grande é a tua fé. Já teve mulher lá no nosso canal, lá já, pastor, indo lá para comentar sobre isso, falando: tá vendo, homens? Tratem as mulheres. E tal. Mas aí Jesus diz, resgata o valor da mulher e diz assim: mulher, grande é a tua fé. E Jesus então atende o desejo daquela mulher. A filha é curada. Né? Então posso imaginar Jesus olhando para aquela mulher e valorizando aquela mulher, valorizando a fé. E dizendo: as mulheres também podem exercitar a fé. Isso não é coisa só para homem. Então, são dois textos bem distintos. Parece até que por isso mulher ora mais, né? Costuma orar mais que homem. Reza a lenda, né? Mas veja só, Jesus valoriza as crianças. Jesus valoriza a mulher, que no tempo dele eram desprezados. Não eram nem contados. Quer dizer, como se fosse coisa insignificante. Sim. E Jesus resgata isso. Esse evangelho de Mateus é o evangelho da compaixão. Sabe, o evangelho da compaixão, ele é o Messias. Ele se sente compadecido. Né? E Jesus tem um padrão elevadíssimo. Eu queria, não sei se mais adiante nós vamos ter oportunidade, mas não vou entrar no mérito hoje. Parece-me que já há uma possibilidade de a gente fazer uma outra explanação posterior. A gente volta, né? Mas, por exemplo, depois a gente fala disso. Mas, por exemplo, quando Jesus se assenta para ensinar o povo, né, as bem-aventuranças, um padrão moral, pessoal, coletivo, espiritual, tudo ali descrito no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Há uma descrição extraordinária. E se a gente pegar o Evangelho de Mateus e for olhar por esse lado, né, da graça, da compaixão, da misericórdia, a gente vai ficar assim, maravilhado cada vez mais com esse Evangelho. Mateus trata das questões dos judeus. E ali, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, ele está tratando dessas questões passo a passo com os judeus. E os judeus tinham muitas questões, né? Muitas, né? Esse passo a passo das bem-aventuranças, eu até quero, porque talvez um ponto alto do livro de Mateus, mas como a gente vai voltar, né? Como a gente fez nos outros, quando a gente está fazendo nos outros evangelhos, a gente mudou um pouco a estratégia de voltar e falar um pouco mais sobre o livro. Então eu quero depois falar desse também. Mas eu só, mesmo que o senhor fale de novo aqui, eu queria te perguntar, que eu vejo no livro de Mateus, assim, ele não se delonga muito, mas é um bom tempo que fica escrito disso. Duas coisas aqui. Quando ele fala, que eu vejo muitas perguntas a respeito disso, o sinal de Jonas. Ele diz isso aí, quando ele fala que nenhum sinal vou dar, outro sinal vou dar para vocês, além do de Jonas. Sim. O que ele quis dizer com isso? Jonas, o que ficou na barriga do peixe, né? E uma outra coisa aqui também, que é logo depois, né, a mãe e os irmãos de Jesus. Sim. Que esse trecho também. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse sinal de Jonas e essa questão da mãe de Jesus e dos irmãos aí, porque isso é polêmico, entre aspas, né? Não vamos dizer que é polêmico, porque tem gente que acredita que Jesus não teve irmão e não teve sequer que prestar contas para a mãe, ou outros já dizem que sim, que tem que prestar contas para a mãe e tal, mas que ele não teve irmão. Tem muita gente que bate o pé e o martelo dizendo que Jesus não teve irmão, ele foi o único de Maria, né? E pronto, acabou. E esse sinal de Jonas, o que ele estava querendo dizer com isso? Que muita gente, o que Jesus quis dizer? Ele deixou em aberto essa questão. Na verdade, partindo só da questão, João, ou Mateus, está escrevendo para os judeus. Sim. E o judeu conceber a ideia de Jesus com outros irmãos é um negócio meio complicado. É complicado até hoje para as pessoas. É o que eu estou falando. Embora para mim, não é, eu não vejo nenhuma dificuldade. Para mim também. Mesmo porque a Bíblia até fala que Jesus tem um irmão chamado Tiago,
que é o autor da carta, né? Tiago, irmão do Senhor. Daí eles conseguem um monte de essa palavra irmão aí, ela é... Porque todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, torna-se filho de Deus. Sim. E Jesus sendo filho de Deus, nós nos tornamos... Co-herdeiros e irmãos, né? Nos tornamos irmãos. É. Então, alguns caminham por esse lado. Sim. Por questões de fé, nos tornamos irmãos. Mas a Bíblia fala claramente, né, dos irmãos de Jesus, da família de Jesus, né, até porque a Bíblia trata esse assunto de forma muito séria. Né? A família de Jesus é uma família extraordinária. Mas, ao mesmo tempo que é uma família extraordinária, é uma família que que sofre, né, vamos assim dizer, as influências do povo judeu. Ele sofre. E aí, até os irmãos têm dúvida. E a Bíblia diz que Jesus, por exemplo, lá em Cafarnaum, não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, há uma dificuldade para as pessoas entenderem isso. Mas, lembremos-nos de um fato extremamente especial. Jesus não é fruto do relacionamento de Maria e José. Sim, absolutamente. Jesus é fruto da ação do Espírito Santo na vida de Maria. Isso os evangelhos tratam essa questão. Isso é taxativo, né? Né? Tanto é que ela, quando recebe a mensagem que ela vai ser mãe, que é fruto do Espírito Santo, cumpra-se em mim a tua vontade. Mas, pensando por esse aspecto também da família, José era homem e Maria era mulher. E se eles eram casados, qual o problema deles terem relações sexuais lícitas e gerarem filhos? Depois do acontecimento, né? Isso não macula a vida de Maria em hipótese alguma. Absolutamente. Não macula. Jesus, é o Messias de Deus. Deus enviou, diz Paulo, né? Na plenitude dos tempos, nascido de mulher. Senão Jesus ia ser um extraterrestre. Então, Deus usou Maria, mas ela não deixou de ser mulher por causa disso. E nem José deixou de ser homem por causa disso. Então, geraram filhos. A Bíblia fala dos irmãos, né? Da família de Jesus, suas irmãs, tudo. A Bíblia fala sobre isso. A outra questão que você levanta, é bom que estude esse assunto, né? A curiosidade deve nos levar a estudar a palavra. Estudar, mas só uma explanadinha aí do sinal de Jonas. A questão do Jonas Jesus está falando dele mesmo, da sua morte e o que aconteceria com ele. Então, ele está dizendo, olha, o Filho do Homem vai morrer, vai ser sepultado, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Aí eles falam, mas como é que é esse negócio? Nos dê um sinal. Ele diz, nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas. Porque Jonas saiu para pregar o evangelho. Na verdade, ele não saiu, né? Ele tomou outro rumo. Foi obrigado, né? Ele tomou outro rumo E depois ele foi obrigado a ir lá. Ele tomou outro rumo. Ele tomou outro rumo. Mas Deus é Senhor da história. E aí, Deus cria toda uma situação para que Jonas vá pregar o evangelho à grande cidade de Nínive. Não é uma cidadezinha pequena, não. Era grande, era 3 dias para percorrer. Né? Eu diria, talvez Coronel Fabriciano seja menor do que Nínive. Será? Fabriciano, se você percorrer, você vai demorar mais de 3 dias. Será Coronel Fabriciano não tem 120 mil habitantes ainda. Tem essa. Por habitantes, né? Não tem esse número de habitantes. A cidade de Nínive tinha pelo menos 120 mil habitantes. Era uma cidade maior que Coronel Fabriciano. E andar aquilo tudo a pé, hein? Caminho de 3 dias, diz a Bíblia. Né? Só que antes que Jonas chegue lá, ele foge. E aí Deus cria toda essa situação. Ele é lançado ao mar.
e é tragado por um grande peixe. O povo diz que é baleia. Não tem nada disso na Bíblia. Um grande peixe. Um grande peixe, pronto. Aliás, se você assistir alguns documentários... Eu falei sobre isso. Você assistindo alguns documentários que são passados nesses canais específicos, Discovery aí, né? Discovery, National Geographic, Animal Planet, você vai ver sobre esses grandes peixes. Mas foi um peixe desse que engoliu Jonas? Gente, a Bíblia diz um grande peixe. O restante é ilação pura. É um grande peixe. E Jonas foi um personagem intragável, que ele não conseguiu ser. Nem o peixe quis engolir. Ele não conseguiu ser destruído. Porque, na verdade, Deus tinha um propósito, né? O suco gástrico do peixe não matou Jonas. Mas ele diz uma coisa. Ele sabia que aquele lugar que ele estava, aquilo era uma coisa infernal. Tanto é que ele vai fazer uma oração e diz: das profundezas do inferno clamei ao Senhor. Não era uma coisa boa. Não estava agradável, igual a gente vê nas revistinhas de criança, ele acendendo uma lâmpadazinha lá dentro, né? Andando naquele lugar. Poxa vida, ele estava bem exprimido. Isso tudo é ilação, né? Não é? Imaginação fértil. As figurinhas lá, até bonito, aí com a lanterninha lá dentro. Ilação pura, né? Um teatro interessante. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, então, depois de ser engolido, o peixe, então, joga Jonas para fora. Lá na areia da praia. Exatamente. Então, imagina o Jonas saindo de dentro do peixe, uma podridão danada. Uma podridão terrível. Eu posso imaginar que, já que ele está na beira da praia, aproveitou para se tomar um banho, limpar. Né? Água com sal para dar uma limpada boa. E aí ele vai cumprir esse ministério de pregar o evangelho na cidade de Nínive, e os moradores de Nínive se convertem e ainda submetem os animais a uma atitude de completa humilhação, né? Que é vestir de saco e pôr cinza sobre a cabeça. É uma atitude de reconhecimento que estamos errados. Que não então, essa questão, 3 dias, está ligado à pessoa de Jesus, ele está falando da sua morte e que ao terceiro dia ele ressuscitaria, assim como Jonas passou aquele tempo no ventre do peixe e depois foi jogado para fora. Parece que não, gente, mas a gente fez aqui, não foi só uma introdução, não. A gente foi em vários pontos de Mateus aqui, no início, meio, final, a gente foi em vários lugares aqui, não citamos as referências e muitas das vezes aqui, mas a gente, basicamente, a maioria do que nós falamos aqui estava dentro do livro de Mateus mesmo. Você em casa, vê que diariamente eu vou, hora por hora, eu vou folheando aqui, e você em casa, a ideia é exatamente essa, te estimular a pesquisar, te estimular a estudar a palavra, a ler pelo menos e procurar. E a gente vai tentar te ajudar a entender um pouco mais, né? Deixando aí o comentário com alguma dúvida para a gente responder, vai ser um prazer. Mas a gente está dentro aqui, isso não foi só uma introdução de quase 1 hora, não. A gente está caminhando para o final aqui já, a gente vai voltar depois e falar mais sobre o livro de Mateus. A gente falou sobre, fechamos hoje então com os 4 evangelhos, né? O último foi com o pastor Elias Barbosa. Na quarta-feira passada falamos sobre o evangelho de João, que a gente explicou bem, que ele não está dentro dos sinóticos e tal. O Mateus está, ele foi um dos 12 também, falamos bem isso aqui. E fechamos aqui falando a questão desse sinal de Jonas, que é bem emblemático aqui, para vocês entenderem como que Jesus, o tempo todo, mesmo falando as coisas de Velho Testamento, ele é projetado para o Novo. Os evangelhos, as pessoas falavam de Jesus ali como alguém que já estava previsto, né? Então depois esse sinal de Jonas, que é bem falado aí, eu já vi muita gente falando coisas que não tem nada a ver com o que está escrito, por isso eu pedi para o pastor falar um pouco disso aqui de novo. A questão da mulher e dos irmãos de Jesus também, que eu já vi muita gente falando também coisa que não tem nada a ver com o que está escrito, e eu gostaria de frisar bem aqui, para a gente finalizando, que o pastor falou muito bem, eu não teria falado melhor, ele falando a respeito de Maria, como que Maria não deixou de ser mulher, José não deixou de ser homem, e por outro lado, Maria não deixou de ter sido agraciada pelo fato de ter tido um relacionamento com José posteriormente.
né? Então é importantíssimo essa fala dele para que as pessoas entendam que os evangélicos, ao contrário do que muita gente acha, que nós, pastor, não aprovamos Maria. Pelo contrário. Pelo contrário, nós aprovamos de uma maneira extraordinária. Uma mulher igual aquela nunca mais vai existir, né? Para dar a luz ela, de fato, como diz a Bíblia, é uma bem-aventurada. Porque no meio de, digamos aqui, de milhares e milhares e milhares naquele tempo, né? Sim, naquele tempo. Vamos pensar assim, milhares e milhares e milhões, talvez, de pessoas no mundo inteiro, naquela época, uma mulher ser escolhida para dar a luz. Realmente ser bem-aventurada. Então a gente está dizendo aqui que Maria, seus outros filhos, enfim, seja lá quantos filhos ela teve depois, José, isso tudo não desabona em nada Maria, e Maria continua sendo uma mulher agraciada. Daí a gente falar que Maria tem que ser venerada, isso aí já é outra coisa, né? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. Então pelo contrário, né? Pelo contrário. Tem um texto até que... A Bíblia vai falar que, né, ela, apesar de ser a mãe do Salvador, ela diz assim: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sim, ou seja, ela precisava de um Salvador ainda, né? E esse Salvador... era o filho dela. Então, ela está abaixo dele nesse sentido do plano salvífico. Sim. Né? Do plano da salvação, ela está abaixo, ela precisa de um Salvador. E isso você encontra nos evangelhos aqui. Você que gosta de dizer que a Bíblia só vale a partir do Novo Testamento, então leia, né, o Novo Testamento aí. A gente, quando terminar os evangelhos aqui, a gente está com o objetivo de entrar nas cartas paulinas, né? Sei que tem gente aí já pediu, já está curioso, querendo que a gente vá para o livro de Apocalipse, mas calma, muita calma nessa hora, porque a gente vai para o livro de Apocalipse, pastor, e depois chega lá sem entender nada do que foi falado antes, não vai resolver, né? Não adianta, olha, eu costumo dizer o seguinte: você tem uma panela, né, com sopa dentro daquela panela, uma sopeira. Sim. Aí você está com vontade de tomar sopa. Você pega a sopa, põe no seu prato. Mas você não abre a boca e despeja o prato de sopa lá dentro. Que colocação boa, hein? Vai morrer de tomar sopa. Você vai tomando a sopa colher após colher. Né? Ou seja, não adianta você querer tudo de uma hora. Para outra não vai. Vamos por partes. Vamos recebendo a palavra, vamos conhecendo a palavra, vamos entendendo a palavra. É isso que vai fortalecendo o nosso, não apenas o nosso conhecimento, mas a nossa fé também na pessoa de Jesus. Porque tem gente, eu até entendo, as pessoas querem que a gente já vá respondendo as perguntas mais complexas e tudo, mas é interessante esse passo a passo, esse devagarzinho. Você está com pressa por quê? Vamos devagar, vamos mastigar isso aqui bem, aos pouquinhos a gente vai digerindo isso, né? Essas letras tão extraordinárias, e a gente vai entendendo, a gente vai se aproveitando disso tudo que tem escrito para nós, né? O Qual é dos Crentes vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem, 8 horas da noite, né? Convido você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos estudos, e na semana que vem a gente está de volta e eu conto com você aí do outro lado. Grande abraço e até semana que vem. Um abraço para todos.